tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Saudamos as emissoras da Boa Vontade que estão agora conosco em Conexão Nacional neste momento de tanto aprendizado e fé realizante promovido pela religião divina. Saudamos você, Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Gente, neste mês de setembro, nós celebramos um fato que ocorreu em 1961. Também no mês de setembro, o irmão Paiva, à época com 20 anos, propôs ao saudoso irmão Alziro Zarur a criação do Departamento Infanto-Juvenil nas instituições da Boa Vontade. A ideia foi imediatamente aprovada e deu origem à Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, que apresenta a todos oportunidades no bem para os jovens de todas as idades, jovens do corpo e da alma. Essa iniciativa do irmão Paiva Neto mostra a confiança que ele tem na mocidade legionária, como foi nomeada pelo irmão Alziro Zarur, levando a bandeira do Cristo com decisão para mudar o mundo para melhor. Nós vamos hoje falar sobre o valor da contribuição dos jovens na construção de um mundo melhor. Quem está conosco é a irmã Paula Sueli, ministra pregadora da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a quem cumprimentamos. Obrigada pela presença, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A nossa saudação a todos na audiência. E que alegria falarmos sobre o ideal da boa vontade, o compromisso com o Cristo de Deus, que nasce muito cedo, já nasce com os espíritos ao renascerem aqui na Terra, já trazem essa bagagem espiritual, e que nós possamos aproveitar essa oportunidade tão rica, que é a juventude do corpo, para o aprimoramento da alma, para que mesmo depois que o corpo já esteja mais experiente, já tenha outra soma de anos, a juventude permaneça viva no nosso espírito, no nosso coração. Nós trazemos então as perguntas, irmã Paula Sueli, da nossa audiência em torno do assunto. A Giovana Maldonado, de São Luís, no Maranhão, ela pergunta o seguinte: o que diz Jesus sobre os jovens? Ele também já demonstrou que confia no potencial da juventude? Sem dúvida, que pergunta maravilhosa, Giovana. O Cristo não apenas demonstrou isso em suas palavras, mas na sua postura, nas suas atitudes, e vem justamente daí essa inspiração, né, que o irmão Paiva teve para propor ao saudoso irmão Alziro Zarur a criação do movimento jovem, do Departamento Infanto-Juvenil da Legião da Boa Vontade, à época em 1961. Né? Então vamos olhar para a forma como Jesus tratou os jovens. Eu separei algumas passagens bíblicas, mas existem outras também igualmente importantes. Eu queria começar falando da história do patrono da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, João, o evangelista profeta. Os historiadores bíblicos relatam algo muito curioso. João era um jovenzinho, era mesmo o que hoje nós chamaríamos de adolescente, quando ele passou a seguir Jesus. Quando Cristo faz aquela convocação que, por exemplo, o evangelista Marcos registra no capítulo 4, nos versículos 21 e 22, estavam, neste caso específico, João e seu irmão Tiago, trabalhando no barco junto com seu pai, Zebedeu, e Jesus os chamou para essa missão extraordinária de segui-lo e de propagar ao mundo o seu ideal de paz. E o que fizeram eles? O que fez aquele jovem João? Deixou tudo. Deixou imediatamente tudo e seguiu a Jesus. Então o Cristo convocou aquele jovem na certeza de que o seu espírito tinha essa competência e que não era preciso esperar que o seu corpo amadurecesse mais, que ele conhecesse mais anos de vida para que ele pudesse ser útil à causa dos céus. E o Cristo o acompanhou, o preparou. A gente vê, por exemplo, uma passagem muito interessante, foi relatada pelo evangelista Marcos na Boa Nova do Cristo, capítulo 9, versículos 38 e 39. Quando Jesus ensina a tolerância e a caridade. E João, no seu entusiasmo, né, na sua
sede por fazer acontecer na terra os planos de Jesus foi contar para o Cristo: olha, Jesus, nós vimos um homem que está curando, está expulsando demônios em teu nome, mas ele não nos segue, então nós o proibimos. Então o que Jesus fez diante daquele jovem? Ele o orientou com todo respeito, com toda a consideração, disse: não façam isso, quem não é contra nós é por nós. E ali ensinou os seus discípulos, aqueles primeiros, e todos nós, a força do ecumenismo, a força das alianças de paz, inclusive e especialmente necessárias na diversidade. Então preparou aquele jovem para sua missão espiritual, né? Jesus conhecia tão bem João, o evangelista profeta, né, que nós vemos ali nos registros também de Marcos, capítulo 3, versículo 17, que João, assim como Tiago, seu irmão, eram chamados pelo Cristo de filhos do trovão. Então olha que interessante a gente pensar quem é Jesus em relação aos jovens. É aquele que acredita no potencial desses jovens, que os conhece na singularidade das suas personalidades, das suas características pessoais e os prepara para o exercício das suas missões. Jesus é aquele que acredita tanto nos jovens que deixa tudo para atendê-los, como nós vemos no Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 51, uma multidão comprimia o Cristo e ele curava as pessoas e ensinava as pessoas. Mas ao receber o pedido de um pai para curar a sua filha de apenas 12 anos, Jesus deixou tudo. Foi imediatamente ao encontro dela, a filha de Jairo, a quem ele se dirigiu pessoalmente e tomou pela mão. Ele diz: Talita cumi, levanta-te, menina. Esse é Jesus, que conhece os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos pré-adolescentes, que os traz pela mão, que dirige a sua palavra a eles e os convoca à verdadeira vida. É o Cristo que chama os jovens para viverem as suas missões espirituais. Como nós vemos, por exemplo, no Santo Evangelho segundo Mateus, no capítulo 19, versículo 16, quando Cristo chama aquele jovem rico, assim apresentado no Evangelho, uma pessoa com muitas posses, né? O convoca para viver a sua missão espiritual, inclusive respeitando a história espiritual daquele jovem, todo o conhecimento que ele demonstra ter, mas desafiando aquele jovem a dar o próximo passo, já que ele observava desde muito novo o cumprimento das leis espirituais que ele conhecia, as leis divinas que ele conhecia, e estava na hora de partir para o exercício da caridade, e o Cristo o convoca. Embora aquele jovem, naquele momento, infelizmente, não tenha aderido a essa convocação de Jesus, né? E o irmão Paiva sempre nos lembra que, graças à lei universal da reencarnação e à misericórdia dos céus, certamente ele já se encontrou, né, no caminho de Jesus, mas o Cristo não deixa de fazer o pedido, não deixa de fazer a convocação, não deixa de chamar os jovens para o exercício das suas responsabilidades espirituais, para que cada um, no exercício do seu livre-arbítrio, da sua liberdade individual diante de Deus, tenha a oportunidade de seguir o seu caminho de libertação, de emancipação espiritual, de vitória verdadeira em Deus. Então esses são alguns dos exemplos que demonstram como Jesus sempre valorizou, muito antes que nós, sociedade, né, ou sociedades, tivéssemos compreensão da importância da juventude, da adolescência, da pré-adolescência para a formação de alguém. Ele já tratava e sempre tratará, porque esse é o seu espírito de amor, de constância no amor, sempre tratou e tratará os jovens com esse respeito e com essa consideração. Aprendamos com ele, não desvalorizemos essa etapa tão importante das missões espirituais que todos trazemos na Terra. Na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, a nossa missão já está acontecendo, assim como a missão dos nossos filhos, afilhados, alunos, netos. Tenhamos muito respeito e muita consideração por essa etapa de seu aprimoramento, de seu amadurecimento espiritual. Agradecemos mais uma vez a questão da Giovana Maldonado, de São Luís, no Maranhão, e agora trazemos a pergunta do Ryan de Barros, de Ponta Grossa, Paraná. Ele diz: eu tenho 16 anos e ainda estou decidindo a carreira que quero seguir, mas fico preocupado também com a minha missão espiritual. Como eu posso saber se a minha carreira tem relação com esse compromisso assumido com Jesus? Irmã Paula. Ryan, que pergunta linda, é isso mesmo, essa é a pergunta, né? Qual é o meu compromisso com Jesus? É assim que a gente deve se posicionar para ter as respostas mais seguras para todos os assuntos da nossa vida, inclusive a nossa carreira. Eu queria só começar alinhando com você, Ryan, e todos que estão na audiência, um ponto fundamental.
Todos nascemos na Terra para viver um compromisso com Jesus. Que compromisso é esse, né? O compromisso da fraternidade real, do companheirismo, da solidariedade, do amor ao próximo, e com as nossas diferentes vocações, talentos, histórias de vida, cada um vai construir uma forma diferente de materializar esse compromisso aqui na Terra. Mas essa sua preocupação, né, de não afastar o Cristo e a sua religiosidade verdadeira, profunda, essa que está aí no seu coração e que tem tanta identidade com o nosso Divino Mestre, não afastar isso das suas decisões, da chamada vida prática. Às vezes a gente separa, né? Uma coisa é minha vida espiritual, outra coisa são as providências materiais. Mas as providências materiais, elas também são providências do nosso espírito. Então você está corretíssimo em trazer o Cristo e a sua iluminação espiritual para essa discussão. E essa é a primeira dica, né? Ao refletir sobre esse tema, a sua vocação, os seus interesses profissionais, reflita espiritualmente. Lembre-se que o seu espírito, que é eterno, se preparou para esta vida na matéria e se preparou inclusive com as competências técnicas profissionais que seriam necessárias para você nessa vida. Claro, você vai cursar o ensino superior ou vai fazer um curso técnico, enfim, conforme seja a sua vocação, o seu interesse profissional para se aprimorar, para se atualizar, para se sentir preparado, mas essa preparação começou no mundo espiritual. Então, envolva o seu anjo da guarda nessa reflexão, fale abertamente com Jesus a respeito desse tema. Inclusive, é importante nós nos lembrarmos de que a carreira, né, os assuntos profissionais, eles são assuntos muito dinâmicos e acompanham as transformações na sociedade. Então, existem, inclusive, eu vou trazer até uma página do livro A Gente Reeducar, na sua edição digital, em que o irmão Paiva trata esse assunto. Existem o tempo todo transformações nas carreiras, né, nos apelos do mercado, e a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar tão obcecado com essas transformações e esses apelos que a gente se perca do nosso sentido espiritual. Lembre-se que muitos jovens, né, terão como carreira no futuro profissões, ofícios, ocupações que nem existem ainda, que ainda serão criadas, né, diante dessas demandas tão dinâmicas da nossa sociedade. Então, mais importante do que a gente ficar, como às vezes a gente fica, né, muito atento, por exemplo, à concorrência do mercado, à remuneração, qual é a profissão que está em alta, a reflexão deve ser como o meu espírito eterno pode contribuir para que esse mundo seja melhor. E nesse processo, claro, né, eu encontrar a forma digna da minha sobrevivência, né, a remuneração necessária, Jesus falou sobre isso, o trabalhador é digno do seu salário. Então, sim, salário é uma discussão importante, né, posicionamento no mercado é uma discussão importante? Mas o principal para o nosso espírito é que a gente cumpra o nosso papel solidário aqui na vida, né? Na vida material, para que a gente consiga ter não apenas o pão material para alimentar o nosso corpo, mas o pão da alma. A gente vai trabalhar e se sinta realizado, feliz, contribuindo para que o mundo seja melhor. Aqui no livro A Gente Reeducar, o irmão Paiva escreve preparação eficaz. E esse texto nasce de um improviso, uma fala dele de improviso no ano 2000 aos educadores da Legião da Boa Vontade. O espírito tem lugar preponderante na nossa lide. Entretanto, na preparação de jovens e adultos para a subsistência neste mundo material de tecnologia jamais vista e, paradoxalmente, na atualidade, tão instável para os que labutam pelo futuro próprio, devemos levar na mais alta consideração que os educandos têm de ser com eficiência qualificados para a exigente demanda do acirrado mercado de trabalho. E mais, de tal maneira que não persigam um caminho em que a profissão para a qual se aprontaram não mais exista ao fim do curso. É essencial, pois, receberem formação eficaz, olha aqui, esse é o ponto central, é essencial, pois, receberem formação eficaz para que sejam arrojados, empreendedores, de modo que possam suplantar os fatos supervenientes que a qualquer instante desafiam a sociedade, assustando multidões. De nada adiantarão, portanto, digamos, para argumentar, planejamentos audaciosos se não houver quem tenha sido devidamente instruído para desenvolvê-los. Gente, é um parágrafo só, mas quanto ensinamento, hein? E ele começa dizendo, é o espírito
espírito que tem lugar preponderante na nossa lide, no nosso trabalho. Então, busque preparar o seu espírito, refletir sobre as suas vocações a partir da sua essência espiritual. E aí é correr atrás, é estudar bastante, é conhecer as profissões, as oportunidades, né? Mas sempre buscando para essa decisão a iluminação espiritual, porque você vai encontrando o seu caminho, inclusive considerando, né, que você pode até descobrir uma profissão que está sendo criada agora, ou que ainda vai aparecer, né? Não te faltarão respostas e o amparo espiritual. Então é importante que a gente faça a nossa parte para que essa parte espiritual que está sempre sendo feita por Deus, como já dizia o saudoso irmão Osiris Arur, possa ser percebida por nós. E muito sucesso, Ryan, que você seja muito feliz no exercício da sua missão. Reiteramos também esse desejo ao coração do Raio e de todos que nos acompanham. Agora a contribuição da Maiara Guiar, de Limeira, interior paulista. Ela diz: eu já ouvi na comunicação 100% Jesus que mesmo os mais jovens têm espíritos muito experientes de muitas vidas. Essa bagagem de outras vidas contribui com a minha jornada na Terra agora? Como isso funciona? Contribui sim. Inclusive, essa bagagem é geralmente um recurso estratégico para o cumprimento da nossa missão na Terra. Então, ao planejar esta vida, nós levamos em consideração, quando estávamos lá no mundo espiritual, as nossas experiências anteriores, o nosso conhecimento prévio, fizemos cursos específicos, nos aprimoramos em certas características, né? Agora, para acionar essa ampla competência, né? Porque você fala, como funciona isso? Então, nós precisamos, no nosso dia a dia, trazer para junto de nós essa disciplina de espiritualidade ecumênica, esses hábitos que iluminem a nossa alma. E um grande amparo para nós, gente, é um ensinamento que a religião divina nos traz com base nos exemplos de Jesus. Que para a gente conseguir cumprir a nossa missão e acessar todo o conhecimento espiritual que já está na nossa bagagem divina e também está à nossa disposição pelos nossos anjos da guarda, nós precisamos aprender a desenvolver a humildade corajosa. Ou seja, admitir que nós não sabemos tudo, mas também admitir na coragem dessa consciência de que nós podemos acessar um conhecimento superior àquele que nós temos nesta vida. Inclusive, eu quero recomendar a todos, gente, o estudo de um artigo, não vai dar tempo da gente fazer a leitura integral agora, mas se chama A Humildade Crística. Está no blog paivaneto.com. O irmão Paiva começa desse artigo falando sobre a importância da humildade corajosa e tem uma frase assim, olha: a humildade corajosa, o que ela é, né? Aquela que sobrevive aos acicates da dor, revela os valores eternos do ser humano. Então procuremos desenvolver essa humildade, não tenhamos a pretensão, eu sou um espírito velho, então eu sei todas as coisas. Isso é uma bobagem. Espiritualmente a gente nota que quanto mais as almas sabem, mais humildade elas têm, mais elas querem aprender. Então ouçamos as pessoas mais experientes, ouçamos as pessoas que estão no nosso caminho, né? Os nossos familiares, os nossos professores, os profissionais, né, que estão há mais tempo exercendo determinada função que nós admiramos, né? E acima de tudo, ouçamos Jesus. Busquemos o seu conhecimento do Evangelho Apocalipse e à luz dessa iluminação divina, dessa força espiritual, nós teremos cada vez mais clareza, as intuições virão e um acesso cada vez mais natural acontecerá com esse conhecimento até de outras vidas que nós trazemos e que seja necessário para o cumprimento da nossa vida nessa encarnação, para o cumprimento da nossa missão nessa encarnação. Nós agradecemos a contribuição de todos com perguntas. Esse quadro vai ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras aqui no Comando da Esperança. As emissoras da Boa Vontade seguem agora com a programação local. Muito obrigada por estarem conosco nesta conexão nacional para o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde e a preparação para a corrente ecumênica de preces na transmissão multimídia com a irmã Paula Sueli, a quem também agradecemos pela presença conosco hoje. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.